Então, uma boa noite a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, a todos aqueles também que nos assistem em seus lares pela UFTV, uma boa noite. E que todos nós possamos estar envolvidos em paz nesse momento, sentimentos de gratidão e com a certeza no coração de que estamos, nesse momento, sendo envolvidos por esses irmãos, benfeitores espirituais que nos amparam e nos assistem. A afabilidade e a doçura. É uma mensagem do Espírito Lázaro que foi psicografada em Paris em 1861 e que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. A afabilidade é uma palavra não é muito conhecida no nosso meio. A gente não usa essa palavra no dia a dia, na conversa. Temos uma noção do que ela é. E ela quer dizer delicadeza. Delicadeza nos tratos, delicadeza com as pessoas, delicadeza na forma de ser, de agir. E doçura vem justamente do doce, aonde a pessoa é uma pessoa branda, que tem suavidade, que tem simplicidade. Uma pessoa branda é uma pessoa meiga, uma pessoa mansa. Bem interessantes essas duas palavras, muito bem colocadas nessa mensagem por Kardec. E é bem interessante, quando eu estava preparando o tema para a reflexão, não tinha como deixar de fora todo o contexto do capítulo 9. Porque são várias mensagens, o comentário começa pelo comentário de Kardec e depois são algumas mensagens, instruções dos Espíritos, completando todo o tema. E se abrangesse apenas ela, talvez ficaria no ar alguma coisa, sem ser colocada. Então, analisando no contexto, rapidamente, no capítulo 9, no início, Kardec ele tece um comentário justamente sobre uma parte do Sermão da Montanha de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem no início do sermão, quando Jesus começou a falar, e ali Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Em seguida, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas duas palavras, Kardec começa a sua reflexão. E aí ele acrescenta mais um texto, ainda do Evangelho, mais umas palavras de Jesus, que estão no mesmo capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 21 e 22, que ele diz ali: eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aí segue mais alguns trechos, mas nós vamos nos concentrar nisso aqui, para a gente poder entrar então nessa questão do tema da noite, que é a afabilidade e doçura. É bem interessante. Primeiro, Jesus esclarece, coloca essa questão que bem-aventurados, felizes serão aqueles brandos, mansos, pessoas pacíficas. E depois ele coloca, nos lembrando essa questão, que aquele que se puser em cólera. O que quer dizer cólera? Ira, raiva, se colocar contra alguém, se avançar contra alguém. Isso é cólera. E raca era um termo muito usado à época de Jesus, os hebreus usavam muito, que era um termo usado como desdenho, que está desvalorizando alguém. Significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cara para o lado. Então era uma grande ofensa quando alguém dizia raca para outra pessoa. Era algo muito ofensivo, talvez uma das palavras que mais ofendiam os hebreus. E aí Kardec justamente pega esse trecho de Jesus, o Sermão da Montanha, e nos coloca de uma forma majestosa, didática e maravilhosa, nos ajudando assim a entender essas questões. E aí Kardec comenta: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então nós vamos ver aqui nesse item que vai falar sobre esse tema,
justamente a questão do nosso relacionamento com o semelhante. Vamos assim dizer que é um manual de relacionamento. Como a gente se relacionar, como que Jesus deixou claro que nós teríamos que nos comportar nesse sentido. E aí, após o comentário de Kardec, ele organiza metodologicamente, sim, muito didaticamente, as mensagens de instruções dos Espíritos, que começam pela primeira, a afabilidade e a doçura, que é do Espírito Lázaro, que foi psicografado em Paris em 1861, como a gente falou antes. Em sequência, a paciência, não poderia faltar, com certeza, que foi passado pelo espírito, um espírito amigo, em Howell, em 1862. Depois, obediência e resignação, outra mensagem também, do Espírito Lázaro novamente, em 1873, agora, em Paris. E por último, a cólera, que aí foi passada duas mensagens, uma do Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863, e o outro, o Espírito Hahnemann, em Paris, em 1863. Todas reflexões profundas a respeito da relação entre nós e os nossos irmãos, seres humanos, todos. E aí é muito interessante, porque a gente sabe que Jesus justamente puxou essa questão e deixou tão claro porque ele sabia do nosso temperamento. Lá para o povo hebreu da época, ele sabia o quanto os hebreus, o quanto o povo daquela época era orgulhoso. Eles tinham orgulho da sua raça. E assim eram muitos conflitos gerados por causa disso. Mas não era só ele, porque Jesus também sabia o quanto nós ainda somos orgulhosos, o quanto nós ainda não aceitamos e o quanto temos dificuldade nos relacionamentos com as outras pessoas. Então ele deixou essa semente, deixou essa mensagem que chega a todos nós. Não vai haver época que ela não será necessária. Principalmente no estágio que nós ainda estamos como espíritos. E aí, os espíritos superiores, da mesma forma, não poderiam deixar de lado também. De alguma forma, abrir um leque maior em cima dessa mensagem de Jesus. E aí nós entramos, então, na questão do tema da noite, a afabilidade e a doçura. Como é um trecho bem pequeno do Evangelho, eu vou fazer questão de ler ele, que é pequenininho, até para que a gente possa ir comentando ele, para que não se perca nada. É muito, muito importante a gente não deixar nada de fora. E ele começa dizendo assim, a mensagem do Espírito Lázaro: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que ficar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Quem não conhece pessoas assim? Quantas vezes nós não fomos assim, não nos identificamos dessa forma agindo? Vejam bem, o que esse Espírito Lázaro está tentando nos deixar nessa mensagem? Que para a gente ser uma pessoa afável, dócil para com o semelhante, não basta a gente falar pausadamente, baixinho, educadamente com o outro, porque isso muitas pessoas educadas, muitas pessoas dentro da própria sociedade o fazem, que teriam principalmente a chance de falar um português muito bem, de falar num tom equilibrado de voz, mas que muitas vezes carregam dentro de si o veneno, carregam dentro de si uma maldade, carregam dentro de si o orgulho, um egoísmo muito grande. E aí, justamente nessa questão, ele diz: quantos que pela frente falam bem e pelas costas lançam dardos
peçonhentos. E a gente conhece, a gente sabe que existem muitas pessoas assim. A gente sabe o quanto a gente tem que se educar, o quanto a gente tem que trabalhar o nosso pensar, o nosso sentir, para que a gente também não haja dessa forma. E é muito interessante essa questão, porque tudo começa no sentimento e no pensamento. Você pode, a qualquer momento, até tratar o semelhante com certa polidez, com certa educação, mas se você não tem lá dentro isso, você vai em algum determinado momento derrubar a máscara e vai mostrar quem é. E aí continua, que é muito interessante na mensagem, o Espírito Lázaro vem abrangendo mais. A essa classe, diz ele, também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então vejam bem, nós sabemos que existem pessoas assim. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Aonde nos convém, somos educados, somos queridos, somos pessoas que muitos poderiam dizer: como ele é querido, como é uma pessoa simpática, carismática. Mas basta sair da cena, voltar para o lar, e muitas vezes lá é um tirano. Quantos que muitas vezes no trabalho, na convivência lá no trabalho, são verdadeiros tiranos? Quantos que na convivência com aqueles que são menores, muitas vezes nós chegamos no comércio, em algum local, onde alguém vai ter que nos servir, nos atender, e somos orgulhosos, exigimos, humilhamos, e assim nos comportamos. E muitas vezes na sociedade, para aqueles que nós queremos apresentar um outro perfil, nós somos educados, queridos, simpáticos. Então a gente precisa analisar isso. E termina Lázaro a mensagem dizendo: não basta que dos lábios mandem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. E aí encerra ele a mensagem rica. Uma mensagem muito importante, que faz a gente refletir como estamos nos comportando, como que estamos agindo, faz a gente olhar perante o espelho como que está o nosso íntimo, como que vibramos em relação ao semelhante, o que desejamos, o que pensamos em relação a ele. Porque nós temos que ter em mente o quanto Jesus combateu o exterior, a prática exterior, que era algo muito, na época, e até hoje, ainda muito trabalhado. Muitas pessoas tentam apenas mostrar a aparência, o exterior, tentam passar uma imagem de que verdadeiramente não são. E aí ele nos traz tudo isso, nos mostrando que nós temos que trabalhar o nosso interior. É bem interessante também esse comentário aqui que está na Revista Internacional de Espiritismo, que ele nos diz assim, aqui na revista, só um minutinho, do mês de maio de 2009, vem nos dizendo ali, um comentário publicado aqui: a polidez social nada tem a ver com ser afável e doce com o semelhante. Quantas pessoas que conhecemos que falam baixo, possuem certa cultura e tratam o próximo com soberba e arrogância. Ser afável, dócil, partindo do pensamento, passando assim pelo sentimento,
para então surgir nas atitudes isso. Isso que nós devemos que fazer. Alimentar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos com boas emoções, com boas intenções, para aí justamente refletir de modo natural essa afabilidade, essa doçura nos tratos. Só que muitas vezes o que acontece? No lar, como diz a mensagem, nós não somos os mesmos que somos perante a sociedade. No trabalho, muitas vezes também temos outro comportamento. No trânsito, é o caos. Basta a gente sair, muitas vezes, num dia movimentado, véspera de feriado, uma sexta-feira, hora do pico, todo mundo correndo. Aí a gente muitas vezes analisando o trânsito. Está lá aquela pessoa tirando as aulas de carteira de motorista. A gente sabe que os coitados sofrem porque eles têm, além do medo, estão vencendo algo, estão aprendendo, muitas vezes na fumaceira, na dificuldade, na rua, estão ali, nervosos, aquela fila imensa atrás. Gente buzinando, gente irritada, né? Pobre daquele ser humano ali, né? Muitas vezes ganhando xingões, a pessoa está ali já nervosa, ansiosa, o carro apaga, e aí vira o caos. Dias atrás, olhando uma atitude, até foi no momento que eu estava saindo da casa espírita, voltando ao meu lado, minha casa, e eu estava andando pela rua e passou um carro por mim, normalmente andando, ia mais à frente um outro carro, e esse outro que ia mais à frente andava um pouco no meio da rua, não permitia ninguém passar. O que? Passou por mim, naturalmente chegou, quando parou atrás e viu que eu não deu sinal, então apenas um leve, mas um leve, e tocadinha na buzina. Mas assim uma coisinha mínima, só para chamar atenção, que talvez realmente dava a impressão que o outro não estava prestando atenção, que vinha carros atrás. Aquele ser, aquela pessoa que estava ali na frente, ela passou a tomar então atitudes, talvez por se sentir ofendida com aquele que tinha dado apenas um leve toque na buzina, que inclusive vinha com a família junto no carro, tinha criança dentro do carro. Ele começou a colocar a mão para fora, fazer gestos, xingar, deu espaço. Quando o carro foi ultrapassar, jogou o carro por cima, que o outro quase subiu no cordão. Atitudes assim, infelizmente, de alguns seres humanos ainda. E a gente muitas vezes se comporta, pessoas se comportam assim. A gente vê hoje no trânsito muitas catástrofes, muitas tragédias ocorrendo justamente por essa relação entre os seres humanos, por faltar uma delicadeza, uma meiguice, uma suavidade, uma simplicidade, de faltar a afabilidade e a doçura, como diz a mensagem. Muitas tragédias ocorrendo de pessoas matando, porque muitas vezes o outro ofende e não há aquela paciência, não há aquela cultura de respeitar o próximo, de entender, de saber esperar um pouquinho. E justamente esse capítulo 9 é como se fosse um manual para nós, para o trânsito, um manual para a vida também, de como se relacionar, de como se comportar. É muito interessante porque nós vivemos hoje um caos na vida humana, em todos os sentidos. Aqui nós ainda não chegamos ao caos na cidade grande. A gente muitas vezes tem alguns momentos que geram caos, pessoas estressadas, correndo, mas nas cidades grandes é muito catastrófico isso. Tem sido motivos de pesquisas, motivos de estudo, o estresse no trânsito, a falta de educação, a falta de um comportamento civilizado entre as pessoas. Em 2009 saiu uma reportagem que está na página do Denatran, do Departamento Nacional de Trânsito, muito interessante, que eu até trouxe junto, do Carlos Alberto Ferreira dos Santos, que é membro do Conselho Nacional de Trânsito. E olhem o que nos diz ali. Eu vou ler alguns trechinhos porque ela vem muito de encontro com o nosso comportamento muitas vezes. Não só no trânsito, mas o ser humano em geral, o comportamento. E diz ele ali: educação no trânsito, conviver é preciso. Aos amedrontados, pedestres e motoristas de veículos automotores que se recusam a enfrentar o desafio de conviver em coletividade, preferem reagir agressivamente a qualquer contrariedade de sua vontade, a qualquer pisada no pé, não permitindo que as qualidades sobressaiam aos defeitos. Ambos inerentes aos temperamentos, facilmente se rendem ao instinto natural do ser humano de revidar a menor provocação. Como galos de briga, ele coloca aqui entre parênteses,
Os homens desprezam a tolerância e partem raivosos para cima um dos outros. Olha a cólera aí. Colhendo muitas vezes como fruto de seus desatinos a própria morte. Ou de terceiros, que apenas seguiam o mesmo caminho na via sem saber que seriam vítimas da intolerância. E aí são muitas histórias tristes, confirmando esse comentário dele. Por exemplo, a história de Mariano Arcangel, de 26 anos, que em dezembro de 2008, voltando de uma festa com amigos, andando por uma avenida em São Paulo, uma menina que estava junto abre a janela e joga um espelho para fora, para a rua. A gente sabe que isso é errado, jogar o lixo. Mas ela fez sem intenção de machucar ninguém, jogou. Vinha um motoqueiro atrás, bateu nele e ele automaticamente acelerou a moto, encostou a moto no lado e começou a bater no vidro. O motorista abriu o vidro, começou a ocorrer uma discussão entre dois. O motorista acelerou o carro, o motoqueiro de atrás. E o que aconteceu? A discussão continuou. O motoqueiro desacelerou a moto, sacou uma arma e deu um tiro em direção ao carro e foi embora. O tiro atingiu a testa desse jovem, modificando totalmente a vida dele. Hoje ele não consegue ter uma movimentação certa, passou meses no hospital, não consegue raciocinar, não consegue ter memória mais curta, várias situações e sequelas, e ele estava no banco do caroneiro. Nada tinha a ver com aquilo. Um ato comum nas grandes cidades que tem muito acontecido, porque as pessoas não sabem se tolerar, não sabem se relacionar. Quantos casais que chegam à agressão física nos lares, porque não sabem, muitas vezes, conversar. Quantas situações que geram tragédias, porque nós, seres humanos, ainda não conseguimos educar os nossos sentimentos, controlar, ter as rédeas dos nossos sentimentos. Nós simplesmente deixamos aquela raiva, aquela situação, do querer revidar o momento e falar mais alto. E aí, aquele que muitas vezes é comportado na sociedade, no seu grupo religioso, seja onde for, vira um animal agressivo. E a gente precisa prestar atenção nessas atitudes. Todos nós, de alguma forma, temos muito a melhorar nisso. Nós esquecemos que respeito ele é adquirido e não imposto ao semelhante. Uma pessoa, quando ela chega num local e ela quer ser bem tratada, bem atendida, ela tem que também se comportar como tal. Mesmo que muitas vezes a outra pessoa que está ali não está, muitas vezes, apta a atender, vamos nós ser educados. Aquele que procura ser alguém doce e amável para com o outro, o é em casa, o é no trabalho, na rua, no trânsito, na fila, no mercado, na padaria, em qualquer local. E o que nós precisamos, o que nos falta então, nesse sentido? É usar mais no nosso dia a dia o poder da gentileza. Não aquela gentileza, como diz ali no Evangelho, daquela pessoa que tem aquele verniz encolhido. Ela é uma pessoa educada apenas da boca para fora. Mas ser educado realmente com sentimento, com pensamento. Porque assim nós vamos exteriorizar isso. É usar o poder da gentileza em cada ação, em cada ato, em cada atitude do dia a dia. Olha que história interessante, uma história real, muito bonita, que eu lembrei, certa vez havia lido ela, e lembrei de trazer ela para essa reflexão. Busquei ela novamente para rever alguns pontos, e é muito interessante o quanto o poder da gentileza pode mudar a nossa vida, quanto pode nos mudar totalmente o futuro de uma trajetória, de uma história de vida. Samuel, ele era um rabino, vivia a época em 1930 na Polônia, numa época que era muito conturbada a relação entre os cristãos e os judeus. Vivia toda aquela situação da discriminação, da convivência. Os judeus eles eram isolados, não eram tratados como na mesma relação de igual para igual. Então havia uma discriminação muito grande, mas eles estavam ali, conviviam nos seus grupos, em família, eram pessoas que não faziam mal para ninguém. Havia aquela discriminação. E esse senhor Samuel, já um pai de família, ele morava próximo à cidade, no interior,
E ele se deslocava todo dia a pé para o trabalho dele, numa indústria onde ele trabalhava. E todo dia no trajeto ao trabalho ele passava na beira da estrada, algumas lavouras. E ali havia sempre um senhor, o senhor Miller, um trabalhador, que estava lá sempre capinando, cuidando das suas plantações, cuidando do campo, da sua lavoura. E ele passava, e todo dia que ele passava, ele sempre dizia um bom dia, bem sonoro. Bom dia, natural. Educadamente, mas também com um pouquinho assim de entusiasmo, aquela pessoa alegre. O senhor Miller não respondia. Virava as costas. Pedro continuava o trabalho. Ele insistia, passava todo dia, cumprimentava, ele não respondia. Continuava insistindo. Até que, um determinado dia, ele disse bom dia, e sempre olhava também para aquele senhor. E o senhor Miller fez um sinal assim, com o chapéu. Já respondeu, disse algo. Já se entusiasmou. Aí ele passava, nos outros dias, como ele respondeu, ele começava a dizer bom dia, senhor Miller. Ele chamava aquele senhor pelo nome. Ele respondia. Depois de um tempo, respondeu já com um sorriso também, levantou a mão. E com o passar do tempo, ele começou a responder também bom dia, senhor Rabino. E seguiram-se assim alguns anos. Até o momento que começou a surgir aqueles rumores da guerra, aonde grandes nuvens escuras de incompreensão, de horror, de sofrimento começaram a pairar sobre a Polônia, principalmente a Alemanha, muito medo, famílias fugindo, indo embora, e aí estoura a guerra. A Alemanha invade a Polônia e muitos são presos, entre eles a família do Rabino Samuel. Toda a família presa, separada no momento que foram presos, e o Rabino começou a ser enviado de campo de concentração a campo de concentração. E numa dessas transferências, ele é enviado ao campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Um dos piores que havia na Polônia. Aonde todos sabiam que lá poucos permaneciam por mais de alguns meses vivos. Muitos eram já no momento que ele era nitidamente um campo de concentração de extermínio mesmo. Muitos ao chegarem já eram mortos. E o medo então pairou no coração dele. Mas ele era alguém muito otimista, ele tinha coragem de enfrentar as situações e sempre levava a vida num lado muito otimista, muito alegre. Ele pensou, não, o que for para ser, será. Foi de cabeça erguida, entrou no trem, uma viagem de 2 dias muito sofrida. Chegou lá, no momento já que desceu, viu toda aquela situação, aqueles trapos humanos, aquelas pessoas atrás daqueles rolos de arame farpado, olhares mortos, tristes, apesar de estarem ali vivos, muito sofrimento no ar. E no primeiro momento eles já são empurrados e encaminhados com muita violência para uma fila, onde ali, nessa fila, são retirados todos os seus bens, tudo aquilo que eles carregavam, são retirados. E então ele é encaminhado para a famosa fila daqueles que iam para a esquerda, para a morte, e aqueles que iam para a direita, que teriam a chance de viver mais algum tempo ainda ali. E ele sabendo qual a fila era essa, e lá estava ele, uma fila longa. Ele olha, observa que havia lá na frente alguns soldados cuidando, organizando, e havia um oficial alemão com um bastão, aonde ele olhava para a pessoa e com o bastão indicava, passe para a esquerda ou para a direita. E então a fila foi andando aos poucos, ele olhando, o medo tomando conta, ele não conseguia olhar mais para frente, até que ele percebe, olhando para o chão, que as botas daquele oficial estavam ali, a 2 passos do lugar onde ele estava. Apenas uma pessoa à frente. Ele nem escutou para que lado foi aquela pessoa, para a esquerda ou para a direita. Um fio percorreu a espinha dele. E ele então toma coragem de olhar para aquele homem que estava à frente, que decidiria pela sua vida. E ele olha nos olhos daquele homem. E naquele momento aquele homem olha para os seus olhos também. E ele, o Rabino Samuel, diz baixinho para aquele homem, bom dia, senhor Miller. E ele, aquele oficial, olha para ele e responde, bom dia, Rabino. Passe para a direita. O Rabino teve a chance de viver e contar a sua história depois. Atos de gentileza jamais ficam despercebidos na vida. Todos nós hoje podemos
talvez estar semeando atos de gentileza sem colher, muitas vezes sem sequer perceber, mas nós estamos deixando flores pelo caminho. Toda vez que nós somos gentis, nós vamos receber de volta, e a lei de causa e efeito, a gentileza também. E vamos tornar a vida mais leve, a nossa vida mais leve, a vida do outro. Quando nós somos gentis a nós mesmos, quando nós nos amamos, aprendemos a nos amar, amar o nosso semelhante, a conviver em paz, muitas vezes dando o braço a torcer, muitas vezes assegurando, não respondendo, esperando o momento certo de falar uma palavra doce, uma palavra com carinho, porque a gente tem que entender que cada semelhante muitas vezes traz em si, no seu íntimo, tempestades que nós nem imaginamos que ocorrem. Situações vividas, situações sendo enfrentadas naquele momento, e a gente não sabe por que ele não está nos atendendo bem, por que não está nos olhando nos olhos, por que não está dando atenção, por que está tão lento, por que não nos atende rápido. A gente não sabe, não cabe a nós julgar, cabe a nós sermos gentis. E ser gentil é um ato de amor. E amor faz bem a nós, faz bem ao semelhante, faz bem ao mundo. Eu agradeço muito a atenção de todos, que possamos ficar em paz.